Há palavras que ouvimos tantas vezes que, com o tempo, passam a soar comuns, como graça, fé, sacrifício. Elas aparecem em sermões, músicas, orações, mas será que ainda sentimos o peso e a profundidade que essas palavras carregam? Hoje, convido você a parar por um instante. Respire fundo. Feche os olhos se precisar. Esvazie o barulho do dia. Porque esta mensagem não é sobre doutrina ou religião. É sobre você. Sobre aquilo que sustenta o seu coração nos dias em que tudo parece pesado demais. A verdade é que o amor de Deus não é um conceito abstrato. Ele tem forma, tem voz, tem marcas nas mãos. É um amor que sangrou por você. Que não virou o rosto diante da dor, mas escolheu enfrentá-la de frente, por causa de você. João 3:16 nos lembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você já tenha ouvido esse versículo centenas de vezes. Mas hoje, permita-se senti-lo como se fosse a primeira vez. O céu se curvou até a terra. A eternidade entrou no tempo. E Deus, sabendo de todas as suas quedas e cicatrizes, ainda assim, escolheu te amar. Imagine saber, com todos os detalhes, o que está por vir, o abandono, os gritos de zombaria, as feridas abertas, a cruz pesada. Saber de cada momento de agonia, e ainda assim escolher ir. Jesus não foi pego de surpresa. Ele previu o sofrimento, sentiu o peso antecipado no Getsemane, suou gotas de sangue em agonia, e mesmo assim, não recuou. Isso não é apenas coragem. É um amor que desafia a lógica humana. Isaías 53:5 declara, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi esmagado, para que você fosse restaurado. Foi ferido, para que você fosse curado. E o mais impactante? Ele fez isso sabendo quem somos. Sabendo das vezes que iríamos nos afastar, das orações que esqueceríamos de fazer, dos pecados que repetiríamos. Ainda assim, ele disse, vale a pena. Essa é a força do amor de Cristo, não condicionado ao que fazemos, mas firmado em quem Ele é. O sacrifício da cruz foi uma decisão consciente. Não foi por obrigação. Foi por compaixão. Se hoje você se sente cansado, culpado ou distante, lembre-se, Jesus já viu tudo isso. E mesmo assim, Ele escolheu você. É natural pensar que Deus está mais próximo nos momentos de alegria e vitória. Mas a verdade mais profunda da fé é que Ele nunca está tão perto quanto quando estamos quebrados. Salmo 34:18 nos lembra, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Quando as lágrimas caem sem explicação, quando a alma se cala em angústia, quando o porquê ecoa no escuro. Ele está ali. Não observando de longe, mas ao seu lado. Muitas vezes, é na dor que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. É no silêncio da espera que sentimos o toque suave da sua mão. A dor não é sinal de abandono. Às vezes, ela é o chamado mais profundo de Deus para nos reencontrarmos com Ele. Quando tudo que era seguro desmorona, Ele se torna nosso único refúgio. E, paradoxalmente, é nesse lugar de fragilidade que nos tornamos mais fortes, porque deixamos de lutar sozinhos. Não é preciso entender tudo. Fé não é ausência de dúvida, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos saída. É acreditar que o que dói hoje pode florescer amanhã. Deus não promete ausência de problemas. Ele promete presença. E sua presença muda tudo. Ela transforma vales escuros em testemunhos de graça. Muitas vezes dizemos, Deus, usa minha vida. Mas quando Ele começa a trabalhar, nem sempre parece bonito. Às vezes, o processo dói. Porque antes de sermos usados, precisamos ser moldados. E antes de sermos moldados, precisamos ser quebrados. Mas não se assuste. O quebrar de Deus nunca é para destruir, é para reconstruir com propósito. Pense no vaso nas mãos do oleiro. Jeremias 18:4 diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou nas suas mãos,
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Que maravilha! Mesmo quebrado, você está nas mãos dele. Cada lágrima, cada dor, cada estação difícil, nada é desperdiçado nas mãos do Criador. Ele transforma ruínas em fundamento, cinzas em beleza, falhas em testemunho. Mas para isso, é preciso se render. Rendição não é desistência, é confiança. É colocar aos pés da cruz aquilo que você vinha carregando sozinho. É abrir mão do controle e deixar Deus conduzir. Hoje, talvez Ele esteja pedindo para você soltar algo. Uma dor do passado, um medo que te paralisa, uma culpa que pesa. E sabe por quê? Porque Ele tem algo melhor. Algo que só pode ser colocado nas mãos de quem está disposto a confiar. Você está pronto para essa entrega? Porque é nela que nasce a verdadeira transformação. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti, sem máscaras, sem defesas, com coração vulnerável e sincero. Obrigado por ter escolhido a cruz mesmo sabendo de todas as minhas falhas. Obrigado por ter caminhado entre a dor e o abandono, apenas para me alcançar com Teu amor. Um amor que não desiste, que não se cansa, que permanece firme mesmo quando eu oscilo. Eu te entrego o que sou, com cicatrizes, dúvidas, medos e esperanças. Eu te dou não apenas os dias bons, mas também aqueles em que nem sei como orar. Porque sei que Tu és um Deus que entende lágrimas, que interpreta o silêncio, que acolhe até os pensamentos mais confusos. Transforma em mim o que precisa morrer. Refaz em mim o que foi quebrado. E acende de novo a chama da fé, mesmo quando tudo parecer escuro. Que cada parte da minha história aponte para a Tua graça. Assim como aquela mulher com o vaso de alabastro, eu coloco tudo aos Teus pés, meus planos, minhas feridas, meu passado e meu futuro. Porque não há lugar mais seguro do que Tua presença. Ensina-me a viver não por vista, mas por fé. A confiar em cada passo, mesmo sem entender o caminho. E que minha vida, Senhor, seja um espelho que reflita a Tua glória. Eu Te amo. Eu confio em Ti. E oro tudo isso, em Teu nome poderoso, Jesus. Amém.